Aceitei, já tô aqui. Tudo bem? Não, melhor assim, tá? A luz tá mais... Nós não estamos te vendo só, Márcio. Aí, agora sim. Sim. Opa, boa noite. Boa noite. Opa, Tudo aqui bem? sempre bem. Vamos fechar essas coisas. Boa noite a todos, então. Sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez, Alain, por me convidar, tá? Por ter essa Bom, oportunidade de fazer essa transmissão, essa live. vamos lá, né? Para quem está dando sequência, essa é a nossa live 2. Para quem está assistindo pela primeira vez, a outra live ela está disponível no meu canal do YouTube, tá? Então, para quem quiser assistir, é só ir lá que ela ficou gravada, tá? Então, de novo, é um prazer ter o osteopata aqui, o Máximo Lombardozzi, que é DO, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas. E nós vamos dar sequência, né? Faltou tempo, né, Máximo? E o pessoal ficou Pois, pedindo, continua, continua, continua. E aí a gente não tinha pois, mais tempo, programamos uma segunda live para hoje. Então, pois. seja bem-vindo, Máximo. Obrigado, bem encontrado. Bem-vindos a todos e obrigado por estarem participando dessa live. Bom, então E vamos vamos. continuando com a nossa pequena conversa, né? É Assim, isso aí. vamos O tentar. tema, né, da É, nossa live, né, Máximo, eram pois é, os equilíbrios, né, do sistema digestivo, né? opa, Como, aí, como a gente poderia analisar esses desequilíbrios do ponto de vista osteopático e também associando aí um pouco da visão biológica das principais sinais e sintomas aí que constituem esse sistema, principalmente o sistema gastrointestinal, né? Então, só para a gente sim, retomar o que você comentou, você falou de um padrão, de uma característica de uma coluna, de um tipo de coluna de pressão que sim, mais aparece em pacientes com gastralgia. Retoma dessa sim. parte aí para a gente poder seguir o nosso assunto aí. Então, vamos retomando um pouquinho todo o sentido geral da conversa, não? Para os que estão assistindo isso pela primeira vez, vou só fazer um rápido resumo. Finney e William pesquisaram sobre a mobilidade visceral, então eles fizeram todo um trabalho de investigação e descobriram que a dinâmica visceral tem um padrão sistemático repetitivo, ou seja, ela é praticamente sempre constante. Esse padrão é bastante universal, portanto, ele se repete mais ou menos em todos os indivíduos, com algumas variações pequenas. E esse movimento depende da pressão abdominal gerada pelo diafragma durante a respiração. E é um padrão que permite às vísceras, ao se movimentar, de se deslocar dentro do abdômen. E segundo Finney e William, o motivo desse movimento seria para se proteger, porque durante o ato inspiratório a pressão abdominal aumenta. Então, as vísceras, dessa forma, conseguiriam dinamicamente se proteger, como se eu estivesse esquivando um soco, alguém que Uhum. quer me bater, eu tiro o rosto para não apanhar o soco na cara. E as vísceras fazem o mesmo ao se movimentar para dissipar a pressão abdominal que aumenta durante o ato inspiratório. Assim, dá também esse bombeio que é feito a cada inspiro e expiro, favoreceria o retorno venoso e linfático. Ao Márcio, fazer a deixa eu só pesquisa... te interromper. Quando você Sim. fala desse desvio, né, da víscera tentar escapar de algo, né? Qual é o tecido que ajuda a víscera a fazer esse mecanismo? Bom, obviamente esse movimento acontece através do deslizamento que o peritônio tem dentro da cavidade abdominal, portanto a fáscia que envolve as vísceras, e é claro que isso é parcialmente guiado pelos ligamentos e pelos epiplons. É claro que se Uhum. uma estrutura é conectada por um meso, por um epiplon, por um ligamento, aquilo vai se tornar um ponto pivô ao redor do qual ou no qual o movimento se efetua, mas Uhum. fundamentalmente o deslizamento acontece porque o peritônio, que é uma membrana serosa, mas que, segundo Finney e William,
é considerada fáscia. Alguns osteopatas que trabalham com fáscia não consideram o peritônio fáscia, mas o peritônio é fáscia. E, então, o peritônio é, digamos assim, a estrutura principal que permite esse deslizamento. E quando o peritônio, por exemplo, tem aderências, esse deslizamento não pode ocorrer corretamente. Então, essa é a estrutura fundamental que permite o movimento. E você vê que interessante, né, Máximo? Porque você traz aqui uma visão osteopática, né? E quando a gente analisa do ponto de vista biológico, embriologicamente, segundo os ensinamentos das leis biológicas, todo esse tecido peritoneal é derivado de uma capa embriológica chamada mesodermo antigo. E essa capa embriológica, ela tem o sentir, a resposta biológica de proteção. Então, todas as vezes que essa área se sente de alguma forma atacada, agredida, seja fisicamente ou psiquicamente, é o tecido peritoneal, no caso das vísceras do abdômen, né? Se a gente fosse falar das vísceras da caixa torácica, seria o pericárdio, a pleura, que segue um padrão de um comportamento, né, que vai ser ativado com o objetivo de proteger os órgãos. Então, veja que interessante, né? Como muitas vezes casa bem a gente entender também essa relação de que forma com que a psique, o sentir, pode naturalmente repercutir no organismo. Porque muitas vezes o próprio osteopata ele vai lá, pode fazer técnicas com o sentido de dar mais mobilidade para essa estrutura ou dar um melhor funcionamento para isso, né? Porém, muitas vezes a gente vê que pode ter um retorno do desequilíbrio. Então, eu sempre gosto de dar importância também para a gente poder analisar essa correlação da vida da pessoa, né? Porque muitas vezes essa resposta pode estar ligada de alguma forma a uma sensação, né? Sim. Bom, sem dúvida, a parte emocional, a psique, como você disse, joga um papel extremamente importante, mesmo porque existe toda a inervação do sistema nervoso autônomo sobre essa componente e tanto o sistema nervoso orto quanto o sistema nervoso parasimpático podem jogar um papel muito, muito forte também em determinar, por exemplo, a tensão da própria musculatura lisa e assim por diante. Mas voltando agora mais na parte osteopática, Fine William, conforme foi falado na nossa última live, eles também descobriram que existem padrões disfuncionais, assim como existe um padrão funcional que permite que está associado à saúde da cavidade abdominal. Eles, observando estatisticamente os pacientes que tinham determinadas queixas, estatisticamente juntaram todos os pacientes com a mesma queixa e foram individuando quais eram os pontos disfuncionais comuns que uniam todos os pacientes que tinham a mesma queixa. Portanto, foram definindo padrões que são associados, por exemplo, às gastralgias, à queimação epigástrica, à azia, porém sem uma evidência de refluxo, pelo menos na parte radiológica, o refluxo evidente, a hérnia do hiato, a diarreia e a obstipação funcional. Então, na última vez nós falamos das gastralgias e eu falei que nas gastralgias, por exemplo, você não tem uma restrição da mobilidade do estômago, mas sim uma restrição da mobilidade do duodeno. Enquanto o estômago tem uma mobilidade normal, a única coisa que ele perde é essa capacidade de se encolher e se esticar, que é um movimento próprio, chamado de dinâmica intrínseca, porque todas as vísceras poucas, durante o ato inspiratório, além de descer e subir, elas também encolhem e esticam, feito uma medusa, uma língua viva, né? Esse movimento se deve ao fato que a parte inferior de todas as vísceras mexe muito menos que a parte superior, que é empurrada pelo diafragma. Portanto, como a parte baixa desce menos e a parte superior desce mais, você tem esse encolhimento e esticamento. Exatamente. E o estômago, nessas gastralgias, aparece mais rígido, e parece que ele grava como se ele gravasse uma memória de um estresse mecânico que faz sim que as fibras musculares lisas ficam densificadas em uma certa posição, que pode ser uma posição ou de encolhimento ou de esticamento. Tá? A coisa interessante que Fine e William observaram
ao fazer essa pesquisa, é que todas as partes que estão em restrição em uma determinada disfunção, em uma determinada queixa, acabam sendo aquelas partes que jogam um papel fisiológico importante no controle daquela função. Por exemplo, pelo que se refere à gastralgia, o duodeno, qual é o papel importante do duodeno? O duodeno joga um papel importante em receber o quimo gástrico, o quimo ácido, que automaticamente ativa depois os bicarbonatos que tem que descer para desativar, e ao entrar em contato com esse quimo ácido, o duodeno produz um hormônio, a bulbogastrona ou enterogastrona, que seria o hormônio que manda quimicamente o estômago parar de produzir ácido clorídrico, quer dizer, cara, chega porque agora já chegou aqui, então não precisa mais. Então, quando o duodeno fica rígido, ele supostamente, porque não é que foi medido, isso daqui é uma teoria, né? Supostamente o duodeno perde essa capacidade de controle químico ou moral sobre o estômago. E, de fato, boa parte de todas as disfunções gástricas, chegando até o refluxo, envolvem também a parte duodenal. Porém, na medida em que o problema de subdiafragmático acaba subindo e vira supradiafragmático, portanto chega até o refluxo e até a hérnia do hiato, outras partes mecânicas acabam sendo envolvidas na disfunção. Portanto, si passa a ter um envolvimento maior da cúpula diafragmática, a ter um bloqueio a nível da região do mediastino, quando si fala em refluxo e em hérnia do hiato. Portanto, aparece que existe uma associação mecânica bem restrita entre a localização da queixa e também a parte mecânica que para de funcionar. Uma coisa interessante, por exemplo, que Fine e William observaram é que no refluxo e na hérnia do hiato existe um bloqueio das hemicúpulas diafragmáticas do mediastino e praticamente aparece que no estudo deles que as cúpulas diafragmáticas perdem o movimento de expansão lateral e parece que o diafragma começa a se mexer mais no plano anteroposterior, aumenta a sua dinâmica no plano anteroposterior. E o que foi visto por outras pesquisas é que as pessoas com refluxo hérnia do hiato, de fato, têm um aumento do diâmetro sagital da caixa do tórax, e isso se giustifica pelo fato que provavelmente o diafragma perde uma parte da sua função de abrir as costelas em movimento alça-gibaldi e começa a trabalhar de uma forma desordenada, né? Monstro de bomba, ou seja, começa a trabalhar de forma desordenada. Por quê? Porque de alguma forma tem que garantir a respiração, porém, não podendo fazer o seu movimento fisiológico, faz um outro movimento, e isso parece estar associado estatisticamente a um aumento de casos de hérnia do hiato e de refluxo. Então, essa, por exemplo, é a associação que existe entre as disfunções próprias gástricas com as queixas. É claro que tem um padrão. No caso das disfunções gástricas em geral, o que aparece é que existe uma coluna de pressão, ou seja, um aumento de pressão intracavitária com um bloqueio de uma série de músculos no lado esquerdo do corpo, que depois se cruza, passando justamente, parece correr bem ao longo da linha da raiz do mesentério e vai cruzando para o lado direito, chegando até a área do seco. Então, parece que corre ao longo dessa linha anatômica, né? E vai gerando depois um problema no colo transverso direito, no colo ascendente e assim por diante. Então, isso é bem característico dos transtornos com problemas gástricos em geral, e esses transtornos vão sendo
cada vez mais importantes e evidentes na medida em que o sintoma piora, ou seja, você vai de uma gastralgia para uma queimação, para um refluxo, para uma hérnia do hiato e assim por diante. Por exemplo, no refluxo você tem um bloqueio das duas cúpulas, mas tem um bloqueio total no duodeno proximal e distal, um bloqueio no cólon direito, no ileo e na parte do cólon ascendente. Então, existe bem esse vetor de bloqueio que vai do lado esquerdo para o lado direito. Isso é bem característico dos problemas gástricos. Falando em outros problemas, você quer falar alguma coisa? Pode me interromper. A gente segue na outra live, nós começamos aí chegamos na parte da musculatura da região do pescoço, esternocleido, e chegamos na região do crânio e aí paramos. Acho que a gente poderia seguir um pouco esse caminho. Então, aí. o que acontece a esse nível? É claro que os transtornos que podem estar provocando todos esses fenômenos são variados, né? Você não tem porque esse é o padrão que foi encontrado, ok? Uhum. Esse é a maioria das pessoas, né? Exatamente. Mas depois, o que é que pode levar uma pessoa a desenvolver esse tipo de bloqueio? Isso pode depender de vários transtornos, né? Você pode ter um problema mecânico vindo de cima da parte alta, ou seja, que é gerado ao nível, por exemplo, da coluna cervical, ao nível do crânio, assim como vice-versa, o problema pode estar embaixo e a região cervical e o crânio pode ser exatamente uma vítima, né? Pode estar sofrendo por esse transtorno. O que é o trato comum é que você tem uma coluna de pressão ativada. O que é uma coluna de pressão? Eu preciso explicar, porque nem todos os que estão participando dessa live sabem o que é uma coluna de pressão. Uma coluna de pressão é um fenômeno de aumento de ativação de pressão intracavitária, portanto, estamos falando de cavidades corporais, portanto, cavidade abdominal, cavidade torácica e cavidade craniana, é um aumento de pressão intracavitário, unilateral, portanto assimétrico, por isso se chama de coluna, porque ocorre em um lado do corpo, portanto um aumento de pressão unilateral intracavitário, que é associado a um aumento de tensão, um aumento de ativação de uma série de músculos, que são músculos pressórios, portanto, são músculos que são capazes de aumentar as pressões intracavitárias, portanto, estamos falando de assoalho pélvico, de transverso abdominal, de diafragma, de intercostais, mas estamos também falando de escalenos, esternocleidomastodeu e trapézio, que são músculos que agem sobre a parte alta da caixa do tórax, e esses músculos se encontram cronicamente ativados, tá? Ao ponto que eles são a causa desse aumento pressórico e dessa ativação. Esse aumento pressórico, ele reduz por si a mobilidade visceral. Porque se por um lado é a pressão abdominal que gera o movimento visceral, um aumento crônico da pressão abdominal bloqueia, trava a mobilidade visceral, quando ela é acima do normal e não precisa de muita pressão. Então, você tem toda essa tensão, uma tensão chamamos de posturo-respiratória, permanente, que vai, portanto, gerando uma tensão, por exemplo, no esternocleidomastodeu ao nível do furo lacerado posterior, portanto, vai envolvendo, por exemplo, toda a parte do nervo vago, todos os nervos cranianos, exatamente, o acessório, né? E vai gerando uma pressão, um aumento de pressão intracavitária até dentro do crânio. Eu gostaria de sugerir aos nossos convidados que estão participando dessa live, de fazer um teste muito, muito rápido em si mesmos. Vocês podem apoiar os seus dedos. Isso é uma coisa que quem faz osteopatia, às vezes, não faz, embora seria muito fácil de fazer, não se faz porque não se ensina classicamente nas escolas de osteopatia. Apoiem as suas mãos
na parte da calha do temporal, à direita e à esquerda, e usando as mãos, faça uma pressão de um lado e do outro. E tentem sentir a rigidez, portanto, a maciez, ou maior ou menor rigidez do crânio, e o rebote, a elasticidade que você sente no final do movimento. E vocês irão perceber que um lado do crânio é mais macio que o outro. Aposto qualquer coisa que todo mundo vai sentir isso. Isso é o quê? Né? É uma diferença de pressão intracraniana. Por quê? Porque onde você tem essa tensão, você tem uma diminuição de defluxo do sangue pela veia jugular. Então, você tem um aumento de pressão dos fluidos cranianos. E isso vai gerar o quê? Pode gerar vertigens, pode gerar zumbido, pode gerar problemas de hipertensão ocular. Enxaquecas. Enxaquecas nem se fala. Uma das causas fundamentais da enxaqueca é a assim chamada hipertensão intracraniana idiopática. Isso pode chamar HII, hipertensão intracraniana idiopática. Existem bastantes publicações sobre isso, principalmente Creswell, que fez publicações sobre esse assunto, que leva a enxaquecas crônicas violentas e como é que elas são curadas, na verdade? Muitas vezes os pacientes vão tentar resolver esses problemas e não encontram uma solução porque são levados em consideração outros fatores, não? É, na verdade, nada mais, nada menos que um aumento de pressão fluídica intracraniana. Aí você liberando essas pressões, você pode ter resultados deslumbrantes. Fantástico. Porque o paciente, normalmente, ele vai ficar dependente de uma droga, alguma coisa que ele vai utilizar constantemente para tentar aliviar essa pressão da cavidade, né? Perfeito. Perfeito. Aí, o que acontece? Aconteceu comigo de tratar pacientes que estavam com enxaqueca crônicas há 20 anos, tomando remédio todos os dias, que eu ainda me surpreendo com os resultados. Quando isso acontece, eu ainda não acredito também, porque parece incrível. Às vezes, uma síngula sessão de tratamento pode ter sido suficiente para resolver uma enxaqueca de 20 anos. Eu fico boquiaberta, porque eu também não acredito nisso. E o mais interessante, muitas vezes, né, Máximo, que os pacientes, né, ficam impressionados positivamente, é que muitas vezes melhora a dor de cabeça sem você, teoricamente, ter mexido lá necessariamente, porque nós estamos falando de uma coluna de pressão que pode ter tido o início num sistema visceral, que repercutiu, né, de forma ascendente aí, em toda uma tensão facial craniana, que interfere diretamente num fluxo vascular, céfalo-raquidiano, enfim, né? E que aumenta a pressão da cavidade, gerando dor. Então, muitas vezes você vai lá e equilibra uma área distante e o paciente acaba melhorando a sintomatologia, né? Então, veja, né, essa interconexão, essa relação que existe entre os sistemas, né? Sim, sim. Assim como muitas vezes o paciente chega, mesmo você sem ter mexido lá, chega a relatar melhoras em queixas que ele nem te falou. Por exemplo, às vezes o paciente vem por um problema mecânico e por um receio de vergonha, às vezes não te conta que tem uma incontinência urinária. Aí você vai fazer o seu tratamento, mexe com pressões, aí o paciente chega na sessão seguinte e fala, mas doutor, mas esse tratamento funciona para incontinência? Sim, claro, não, mas porque eu tinha esse problema e agora melhorei. Ele nem te trouxe aquilo no consultório, queixa, né? Você nem mexeu diretamente com a queixa, mas ao reduzir as pressões, você conseguiu uma melhora nessa parte. Então, quando você trabalha, porque o foco é que quando você trabalha com esse eixo pressórico, na verdade, a pressão é um meio, na verdade, é o elemento da globalidade que realmente conecta tudo com tudo, porque se você tenta conectar coisa com coisa, usando, por exemplo, algumas abordagens mais mecânicas, né, até que se justifica, porém é muito difícil você
colocar junto, por exemplo, a parte mecânica com a parte visceral e com a parte neurológica. Mas quando você fala em pressão, a pressão envolve tudo. Porque quando você aumenta a pressão, você envolve o mecânico, você envolve o visceral, conecta você envolve facilmente o sistema visceral, músculo esquelético, enfim, neural, tudo junto, né? A pressão Isso. conecta tudo com tudo. Seja uma coisa que é impalpável, na verdade, ela é o verdadeiro, o que os franceses chamam trait d'union, ou seja, o fio de união que conecta tudo com tudo. Falando em outras disfunções... Pode falar isso. Não, pode falar, fica à vontade. Não, é justamente isso, porque você vê, a gente chegou no crânio, aí você falou já de uma relação do crânio com o nervo vago, então veja, é importante que a gente veja essa via de duas mãos, né? Porque imagine que agora já alterou o nervo vago, que é o principal nervo visceral que nós temos, e aí se eu altero isso, eu também vou alterar a comunicação do vago com o sistema visceral, e consequentemente agora eu tenho uma pressão alterada, um sistema facial alterado, um sistema neural, e aí começa uma série de outras coisas, né, Máximo? Pois é. Sim, exatamente. Existe essa dupla via pela qual você pode criar um mecanismo ascendente, mas aí depois isso pode se retroalimentar. Assim como isso pode ter começado lá em cima. Às vezes a pessoa tinha uma disfunção na região cervical e foi lá que a pessoa gerou esse fenômeno. Tá? Então, é sempre muito bem interessante, global, né? Porque aí a gente está falando de um nervo visceral, mas também tem uma relação direta, por exemplo, com o parasimpático, que é um sistema importante para o descanso. Então, às vezes, essa pessoa que tem uma alteração funcional de uma víscera, ela pode, por exemplo, aumentar a sua dificuldade de dormir, por exemplo, já que o parasimpático é o sistema necessário para o descanso. Então, às vezes, a pessoa que tem uma gastralgia, ela também tem uma insônia, às vezes um aumento de irritabilidade, enfim, uma série de outros sintomas que muitas vezes, né, estão de alguma forma entrelaçados, né? E o que a gente vê principalmente é o quê? Às vezes esse paciente que nos procura, ele é assistido por muitos profissionais, cada um de uma área, porque um está tratando do sono, o outro está tratando da gastrite, o outro está tratando da irritabilidade, enfim, né? Dos diferentes sintomas, porém muitas vezes eles são ligados a um mesmo desequilíbrio, né? Que não está errado. O importante seria que esses profissionais se falassem um com o outro. Às vezes eles não se falam, porque ele vai em cada um deles para tratar de uma queixa diferente. Exato. E às vezes, se eles se juntassem, poderiam vir a cabo dessa situação. Falando em outras disfunções, continuamos com as disfunções, várias disfunções gástricas, por exemplo, falamos na diarreia funcional, né? Sim, então, por exemplo, no caso da diarreia funcional, o que apareceu é uma coluna de pressão direita cruzada, tá? Vertical, direita e cruzada. Portanto, você tem uma coluna de pressão direita vertical que chega até o final e que depois se cruza e vai no outro lado. No caso particularmente da diarreia funcional, o que foi visto é que a parte do cólon ascendente, na verdade, ela aumenta a sua dinâmica. Portanto, entramos num conceito osteopático de disfunção que, ao invés de ser uma disfunção por restrição de mobilidade, é uma disfunção por aumento de mobilidade. Então, você tem uma coluna de pressão que joga um papel de transtorno da mobilidade no lado direito do corpo, chegando até a área do seco, mas que depois se cruza e vai atingindo também a área da flexura cólica esquerda, do cólon descendente, do cólon ilíaco e até o sigmoide. Então, o que acontece aqui? Vamos voltando sempre na parte da fisiologia, né? Vamos tentando explicar o que isso pode fisiologicamente levar a gerar uma diarreia funcional. Porque essas partes que estão em transtorno de mobilidade são peças-chave do controlo fisiológico do peristaltismo. Tá? Então, o que acontece? A própria válvula iliocecal-alfa, particolarmente, ela é um marcapasso do peristaltismo. Tá? Foram feitas várias pesquisas em cachorros, no caso, onde a dissecção dos nervos
autonômicos que controlam, que chegam até a válvula ileocecal, determinam uma diarreia no cachorro. Por quê? Porque o que foi visto é que, praticamente, no cólon você tem um movimento de ida e de volta, portanto, um movimento de peristaltismo e de movimento de antiperistaltismo do bolo fecal que vai da região da válvula ileocecal até a flexura esplênica, a área da flexura esplênica, onde há um outro esfíncter. Tá? Os esfíncteres do trato digestivo são muito mais numerosos do que nós achamos. Existem vários esfíncteres que eram desconhecidos. Então, na região da flexura cólica existe um outro esfíncter, assim como existe no cólon transverso. Então, o que acontece é lá, na região inferior, no cólon descendente, você deveria ter um aumento de pressão. Tá? Qual é a lógica? Como é que funciona um esfíncter quando não tem uma verdadeira válvula? Quando não tem uma verdadeira válvula, um esfíncter trabalha com diferenças pressóricas. Então, para você ter uma ação de esfíncter no sentido de impedir a propulsão, você tem que ter uma região de maior pressão a valle e uma menor pressão a monte. Portanto, você deveria ter uma baixa pressão no cólon transverso e uma pressão mais alta no cólon descendente, assim que isso impede a passagem. Para você garantir a passagem, você tem que inverter essa relação. Você tem que gerar uma pressão menor no cólon ascendente e uma maior pressão no cólon transverso, assim que o bolo fecal é jogado para frente. Então, quando tudo funciona bem, durante as 24 horas, você tem essa pressão alta no cólon descendente, que impede a descida do bolo fecal, e a região da válvula ileocecal manda o bolo fecal até a flexura e ela envia de volta. Durante esse tempo, são reabsorvidos os líquidos. Até que, em um certo momento, a válvula ileocecal comanda aquilo que se chama movimento de massa, ou seja, não se sabe como ainda, porque provavelmente é uma questão de alcançar uma certa consistência, uma certa diluição em solutos, em conteúdo do bolo fecal. A um certo momento, a válvula ileocecal manda um movimento de massa, ou seja, uma onda peristáltica mais intensa que permite que a pressão no trato ascendente e transverso se torna maior a respeito da pressão no cólon descendente. E isso faz o bolo fecal descender. O cólon descendente, ele tem simplesmente um papel de passagem, e depois, quando chega lá embaixo, na área do cólon sigmoideo, você tem a propulsão e você garante a defecação. Então, nas pessoas com diarreia funcional, é justamente a região do cólon ascendente, do cólon edusseco, que está perturbada, e está perturbada em aumento de mobilidade. Portanto, isso parece fazer sim que porque se, por um lado, a válvula ileocecal controla essa mobilidade, quando aumenta a frequência dos atos, dos movimentos, portanto tem uma frequência maior de movimento, parece que ela comanda um movimento de massa mais como posso dizer, mais frequente, tá? Então, a válvula ileocecal, ela pode, ao mesmo tempo, aumentar a defecação ou diminuir, tá? Quando ela comanda movimentos de massa demasiados intensos, quando o movimento de massa é demasiado intenso, isso dá uma obstipação. É forte demais, aí não passa. Quando o movimento de massa é menos intenso, mas mais frequente, ou seja, existe um aumento do número de estímulos, aí isso leva a uma diarreia. Então, no caso específico da diarreia funcional, você tem o quê? Você tem uma aumentada dinâmica desse trato. Então, você tem uma frequência de estímulos maiores, ao invés de ter um único estímulo mais intenso, você tem uma frequência de estímulos maiores, e aí você vai ter uma diarreia. Entendi. Na obstipação, é exatamente o contrário. Na obstipação, você tem uma coluna de pressão, nesse caso, esquerda linear. Você está bloqueado todo o lado esquerdo até
exatamente, até você chegar ao cólon sigmoide e ao cólon ilíaco. E, fisiologicamente, o cólon sigmoide e o cólon ilíaco, nas obstipações, estão em total perda de mobilidade. Tá? Eles não se mexem. E o cólon sigmoide e o cólon ilíaco, fisiologicamente, desenvolvem um papel de freio para a propulsão do bolo fecal. Eles são os verdadeiros freios. Então, quando você tem essas áreas viscerais imobilizadas, em alteração de mobilidade, você praticamente não consegue ter uma defecação, porque essas duas partes são travadas e elas são os verdadeiros freios da propulsão do bolo fecal. Então, você vê que tem um padrão. Então, toda vez que você tem uma alteração em uma determinada área, ela perde a sua função fisiológica. E, ao perder a sua função fisiológica, aquilo que ela deveria estar fazendo não faz mais. Então, por exemplo, se a válvula fecal deveria mandar um movimento de massa a cada tempo, se você acelera a frequência desses movimentos, você tem uma propulsão acelerada. Se você tem um bloqueio na área do cólon sigmoideu, que é o freio, aí você não tem identificação porque o freio está travado, é como se você está pisando no freio o tempo todo. Então, isso é extremamente interessante, porque você perdeu a mobilidade, perdeu a função fisiológica, está extremamente associado. E isso é bem legal, bem interessante, porque você vai ver, por exemplo, nas obstipações, às vezes só você mobilizar a área, fazer um tratamento na área do sigmoide, embora não é assim que funciona o método, você tem que procurar as causas, mas você não deixa de... É incrível, porque você faz aquilo, o paciente vai para casa, te liga e fala, doutor, eu consegui. Assim, te dá todos os detalhes, né? Assim. E é interessante, né, Márcio? Você vê assim, dentro dos achados da visão biológica, né? Quando você tem um impacto de algo que atinge a musculatura lisa visceral, que o sentir biológico, né, a resposta biológica de toda a musculatura lisa, ela tem o objetivo de aumentar a atividade para poder avançar o que nós chamamos de bocado. O que seria? Se nós estamos falando de intestino, o bocado do intestino seria as fezes, né? O bolo fecal, né? Então, para cada órgão, seria avançar aquilo que ele tem dentro da sua constituição estrutural, né? O coração seria o sangue, o estômago, o quimo, enfim. Então, todas as vezes que nós estamos em uma situação de hiperestresse, né? E isso é facilmente verificável, basta você ver, às vezes, uma pessoa tem uma prova, vai prestar um vestibular e começa a ter quadros de diarreia, né, antes disso. Por quê? Porque diante dessa fisiologia, toda vez que nós entramos nessa hiperfunção, na fisiologia que nós chamamos de fisiologia especial, na visão biológica, o aumento dessa atividade aumenta esse peristaltismo, né, fazendo com que o disparo da musculatura lisa se torne um pouco mais acentuado, que é o que nós chamamos de aumento do peristaltismo local. E no momento em que ocorre o aumento do peristaltismo desse local, nós temos os quadros de diarreia, né? Que acontecem em dois momentos importantes dentro de um programa biológico, que é o que nós chamamos de fase Você acabou de falar uma coisa muito importante. Ou seja, o fato, Finney William ressalta um fato que, além de você medir o trânsito total do intestino, ou seja, o quanto tempo demora a comida em chegar da boca até o ânus, você tem que verificar o trânsito segmentário, porque às vezes você pode ter um segmento que está funcionando normal, mas pode ter um outro segmento que está acelerando ou decelerando. Então você tem que ver o trânsito segmentário, porque às vezes você tem uma específica região que está com uma disfunção, não necessariamente é o órgão todo, né? Perfeito. Exatamente. Na visão biológica, nós chamamos isso de que uma parte do órgão pode estar na fisiologia especial e uma outra parte na fisiologia normal. Então, eu tenho um aumento do peristaltismo local, mas eu não preciso ter um aumento do peristaltismo, vamos falar assim, sistêmico, né? De todas as outras partes do órgão pode estar dentro de uma fisiologia normal. E dependendo da área que essa fisiologia está, vamos falar assim, ela é mais exacerbada, né?
seria a característica clínica daquele paciente. Aonde, por exemplo, igual você disse, se eu tenho numa região do seco, eu posso ter um quadro mais de diarreia. Se eu tenho mais próximo da região sigmoide, mais próximo da região anal, eu tenho uma inibição do reflexo. E aí esse paciente tem Pois, constipação, que é exatamente igual o que se encontra diante dessa fisiologia de sobrevivência. Que é quando o animal pois, precisa pôr para fora algo ou muitas vezes o que ele precisa segurar, né, dentro de alguns conceitos, né? pois, Então, sim. também uma... Extremamente, extremamente interessante, sim, sim. De fato, é claro que depois existem outros fatores, né? Outro dia Uhum. nós falamos sobre alimentação, enfim, Sim. isso é um aspecto sobre o qual eu gostaria de dedicar algumas palavras. Sim. Hoje em dia, a alimentação Uhum. humana é cheia de produtos inflamatórios. Sim. A nossa alimentação, começando só pela quantidade de sal que cada um de nós ingere todo dia, não deveríamos ingerir mais que 5 gramas de sal por dia, segundo a Uhum. Organização Mundial da Saúde. Pouquíssimas são as pessoas que respeitam esse padrão. O sal Sim. é, por exemplo, um acidificante do corpo. Você ingerindo Uhum. muito sal, você acidifica o corpo. Sim. Hoje, nossa alimentação é muito mais focada para o prazer do que para Uhum. o bem-estar. Sim. Então, a ingestão de produtos pró-inflamatórios, principalmente as farinhas refinadas, farinhas brancas, o próprio glúten, mas não somente o glúten, porque às vezes você tira um alimento pensando Uhum. que substituir, trocar esse alimento por outro te faz bem. Então, por exemplo, as pessoas tiram alguns cereais e colocam outros. Tira o Sim. glúten, às vezes o trigo e come a aveia. A aveia É. contém a aveína, que é a mesma coisa do glúten. Inflamatório Então, igual, né? pode É. ser que pior. Sim. Exatamente, trocou 6 por meia dúzia. Então, o que acontece? Você vai encontro a uma progressiva inflamação da mucosa intestinal, tá? Uhum. E aí isso pode gerar disbiose fermentativa, por exemplo. E a disbiose fermentativa por si é uma das causas daquilo que depois é chamado inchaço funcional, né? Uhum. Functional bloating. Sensação E de esse estufamento, inchaço né? Exatamente. Esse inchaço é uma das causas que podem estar gerando as colunas de pressão. Uhum. Aí você cria um circuito que se retroalimenta. Por quê? Porque Sim. você tem o problema alimentar a princípio, que gera a coluna de pressão ativada cria essas travas mecânicas que nós falamos, e você acaba bloqueando áreas que são importantes para o desenvolvimento da fisiologia, e isso acaba piorando o sintoma digestivo. Tá? Aí o Exato. que acontece? Você vai para o tratamento osteopático e aí você tem uma melhora. Só que acontece que essa melhora é transitória, porque como o paciente não eliminou o patogênico, que nesse caso é o alimento que lhe faz mal, Sim. aí ele melhora durante um tempo, aí depois acaba Ele volta para voltando. Aí o quando padrão, você... né? Exatamente. Então, quando você faz o tratamento osteopático e você vê que o paciente acaba caindo sempre na mesma disfunção, aí você tem que parar de raciocinar mecânico e tem que Exato. raciocinar sobre outras linhas de Fatores pensamento. externos, Uma né? Exatamente. Uma dessas linhas pode ser o fator alimentar ou pode ser a parte psicológica, certo? Não? Sim. A psique. Sim. Então, que também acaba retroalimentando. Sem esquecer que, às vezes, todavia, a psique pode ser condicionada por uma sensação de fragilidade corporal, ou seja, a pessoa vive numa situação constante de disfunção, não sabe o Uhum. que é, não consegue dar uma explicação nisso, porque ninguém Sim. sabe lidar isso. E é o que acontece, acaba desenvolvendo um quadro de alteração psicogênica por se Lógico. sentir fragilizado em relação a uma coisa que ele não É porque entende. muitas Ele vezes a apresenta. pessoa ela sente um desconforto, ela começa, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e aí começa a desenvolver sensações como incapacidade, impotência, ou muitas vezes Exatamente, a pessoa exatamente. acaba
mudando, vamos sair, eu não vou sair para jantar porque eu passo mal, entra no Pois é, isolamento, enfim. Então, exatamente. uma coisa vai puxando a outra, né? Porque agora eu estou diante das Exatamente. sensações e as sensações também vão repercutir em outras áreas do meu corpo e assim inicia todo um processo de adoecimento, Exatamente. né? Muito Pois maior, é. né? Do que... E como a pessoa não consegue dar uma explicação, e às vezes é difícil até individuar os alimentos que estão lhe Sim, prejudicando, aí ela não sai desse círculo vicioso. exato. E às vezes achar um profissional que te dá uma orientação nisso é muito difícil. Você tem que entrar num regime de descarga que às vezes costuma ser bastante pesado, porque você tem que eliminar um monte de coisas. E quando eu Uhum. falo de um monte de coisas, sim, Rodrigo, o mau Esse funcionamento comentário é visceral legal, pode Márcio. Acho gerar que uma vale a pena. intolerância. O mau funcionamento Sim, visceral pode gerar uma intolerância, mas atenção, as intolerâncias muitas vezes têm raízes profundas e antigas, podem até ser hereditárias, né? Podem ser herdadas, tá? no mundo psicobiológico, mas só para colocar também para você isso daí, na visão psicobiológica, os alimentos, eles participam do que nós chamamos de trilhos ou gatilhos. Então, por exemplo, Uhum. vamos supor uma criança que ela vive uma situação porque a mãe voltou a trabalhar e se separou dela no momento ainda onde ela amamentava, né? Então, o Uhum. leite, na verdade, que está embutido nesse contexto, somado a essa situação onde a criança pode se sentir abandonada, se sentir separada, afastada, ele cria um trilho. E cada vez que a pessoa, ao longo da vida, Não faz ela sentido. entra em contato com aquele alimento, como, por exemplo, um cheiro que nos remete a uma lembrança, né? Alguma substância, isso desperta no organismo a resposta que nós chamamos psicobiológica, fazendo com que o corpo reaja Pode. como se ele fosse intolerante ao alimento, mas na verdade é como se ele fosse intolerante à situação. E isso muitas vezes acontece Pode. na infância, e a pessoa a vida inteira ela se depara com uma determinada situação e fica impactando o corpo, e ela acha que ela não pode se alimentar daquilo porque faz mal para ela, né? Então isso também é importante. Uhum. Sim. Então, e, portanto, as causas podem ser múltiplas e devem ser levadas em consideração todas, né? Nós precisamos Né? trabalhar com todos os recursos possíveis, entrando naquele que é o modelo biopsicossocial. Só que o modelo biopsicossocial não pode ser também superestimado, superavaliado, né? Uhum. Assim, não é que a pessoa chega no teu consultório e aí você já começa a falar não, você tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo. Sim, Mesmo não. porque quando o problema atingiu o corpo, é no corpo que você tem que trabalhar. Faz a sua parte. Inicialmente, sim, Né? lógico. Né? Nós, osteopatas, nós fazemos a parte osteopática. Daí, se você percebe que o paciente precisa de um suporte de um outro profissional, Sim. você indica, né? Longe de ser o que cura de tudo, Salvador da porque não pátria, né? existe. Não, exatamente. Isso não existe. Mas, quando você chega no teu consultório, aquele paciente que eu chamo o paciente que cheira mal, é aquele Sim. paciente que você sente que já está te dando umas sensações esquisitas, aí você já encaminha para, ou pelo menos pede um conselho, uma consulta para outro colega. E é legal, né, Márcio, porque o fato do osteopata, a gente ter esse conhecimento um pouco mais amplo, né, de vários sistemas, nos dá uma certa possibilidade de, muitas vezes, fazer uma boa indicação também, né, do que poderia ser mais interessante para aquele paciente, né? Procurar um Sim. nutricionista, procurar um psicólogo, outro tipo de terapeuta, e assim a gente consegue, né, unir as diferentes profissões, né, que seria essa equipe interdisciplinar, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Eu acho que os profissionais não deveriam ter necessariamente ferramentas de tratamento do paciente em outras áreas, mas possuir pelo menos pequenas ferramentas diagnósticas em outras áreas poderia Fazer ajudar. um bom Porque, por exemplo, diagnóstico, é fato. possuir algumas ferramentas, por exemplo, você pode possuir algumas ferramentas de medicina chinesa sem saber fazer medicina chinesa, mas pelo menos você já
conseguir captar um desequilíbrio, por exemplo, sem ter a pretensão de ir lá e resolver aquilo, mas pelo menos dizer, não, eu acho que você tem que ir para um profissional que faz acupuntura, ou ter algumas ferramentas de diagnóstico na parte, por exemplo, das leis biológicas. Às vezes você não mexe com aquilo, você já tem intuito de que algo estranho está acontecendo nessa parte. Aí você encaminha o paciente para um profissional que trabalha com as leis biológicas. Eu mesmo, para a parte da alimentação, você faz nisso daqui, a anamnese do paciente, a entrevista do paciente é fundamental. É por isso que eu, por exemplo, na minha primeira... Bem-vindo, Janaína. Janaína, tudo bem? Acabei de ver ela. Então, é por isso que eu, por exemplo, na primeira consulta, eu dedico um tempo exagerado aos meus pacientes. A minha primeira consulta atualmente está durando 2 horas. Minha primeira consulta dura 2 horas. Porque como fazer um bom tratamento se você não fez um bom diagnóstico, né? Então, tudo começa com uma boa análise, porque é o que muitas vezes a gente fala, você fica lá 1 hora fazendo um bom diagnóstico para talvez, com poucas abordagens, com poucas técnicas, você ter um bom resultado, né? Então, não tem como você... É o que a gente vê, muitas vezes a pessoa é diagnosticada muito rapidamente, né? E aí você não consegue, consequentemente, ter uma noção de todo esse universo que pode estar interferindo diretamente na pessoa, né? E, de fato, uma das coisas que eu costumo dizer nos meus cursos é que você pode fazer um tratamento excelente num diagnóstico errado, você não vai a lugar nenhum. E você pode fazer um tratamento mediocre num bom diagnóstico e já vai alcançar um resultado incrível, que você nem esperava, porque você acertou a causa do problema. Eu falava assim para os alunos, muitas vezes é melhor você fazer uma técnica mal feita no lugar certo do que uma muito bem feita no lugar errado, né? Mais ou menos errado, assim, né? Então, o importante é você justamente conseguir descobrir nesse organismo a área que precisa, né, dessa abordagem, desse tratamento. Márcio, nós estamos encerrando de novo, cara. Estamos... Sim, não, mas agora a gente já colocou bastante assunto para fora, né? Acho que tem aí mais 4, 5 minutos para encerrar. Gostaria que você encerrasse daí, falasse alguma coisa. Oh, nossa, você me dá essa hora, eu agradeço muito. Então, gente, eu agradeço em primeiro lugar o Alan para ter me oferecido a oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu gosto muito, então é uma parte muito importante do trabalho que eu faço. Gostaria de agradecer a todos os que participaram dessa live, pela atenção. Aí, pessoal já quer 3, 4, 5. Tem pessoas de Portugal. Gente, lá que horas são? 8 horas, são meia-noite, gente. Parabéns por ter aguentado até esse horário. Tá? Muito obrigado a todos. Eu espero que teremos outras oportunidades de nos encontrarmos e falar sobre outros assuntos. Tá? Uma boa noite a todos. Nosso bom final de semana. Curso, né? Projeto do curso. Obviamente, estamos tentando trazer o curso de coluna de pressão novamente para Londrina, organizado pelo amigo Alan, que é um curso aberto a osteopatas. É uma novidade. Vai existir um curso de coluna de pressão mais reduzido também para fisioterapeutas, não somente para osteopatas. É uma abordagem mais padronizada que Fine William liberaram para fisioterapeutas. Então, vamos tratar de organizar isso. O Alan vai passar depois todas as informações relativas à organização dos cursos. Márcio, obrigado mais uma vez, tá? É sempre um prazer estar com você e a gente aprender, né? Cada vez mais, e a quantidade de informações que você tem para nos dar. Obrigado pela nossa amizade. Alguém perguntou sobre o Rio de Janeiro. Sobre o Rio de Janeiro vai ter também. Depois eu publico todas as informações no meu Face, tá? Ou no meu Instagram. Fiquem tranquilos. Desculpa. Obrigado. Alan, obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Assim, você é sempre uma fonte de inspiração para mim. Tudo que você fala, eu acompanho com extrema atenção todas as suas dicas e o seu ensinamento. Então, obrigado mais uma vez por estarmos aqui hoje. É verdadeira. Obrigado por nós podermos aprender juntos. Um grande abraço, boa noite. Obrigado a todos, tá? Abraço. Tchau, tchau. Tchau.